Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. O Banrisul tem sempre um cartão de crédito que combina com você, seja universitário, empregado ou aposentado. A primeira anuidade é grátis e você pode contar com até 3 cartões adicionais sem custo extra. Na hora de comprar, pode utilizar seu smartphone para pagar e ainda tem cartões exclusivos para gremistas e colorados. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, meus amigos. Começando o Virando o Jogo desta quarta-feira, dia 6 de fevereiro, sempre ao vivo aqui pela RDC TV. Quando a gente não faz o programa ao vivo, que são os programas especiais, em datas também especiais, a gente fala para você, como o Diogo fez no final do ano, né, os programas gravados, a gente fala. Por quê? Porque ao vivo eu quero a sua participação, a sua audiência, é claro, mas a sua participação conosco. Na medida do possível, eu sei que eu não atendo todo mundo, aí vai dizer aí do outro lado, mas eu mando o recado e não falo o recado. Amigo, graças a Deus, assim como você que pode eventualmente reclamar, né, tem muitos também que estão nos assistindo e nos dando esse prestígio e essa audiência. Então agradeço demais, mas faço questão, né, de que você mande o seu recado. Quanto mais curtinho o recado, melhor, porque aí eu consigo passar mais gente aqui, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, a saudação inicial aqui com o nosso Virando o Jogo. Lembrando que para todo o estado do Rio Grande do Sul, nós estamos pelo Sistema NET, canais 24 digital e 524 HD, tudo da NET, e também nas nossas plataformas digitais para o mundo inteiro, a RDC TV transmitindo, tá certo? Então você pode nos assistir pelo nosso Facebook, que é RDC TV Digital, assim como é Facebook, Twitter, YouTube, tudo RDC TV Digital, você vai estar linkado conosco. Ou, se você preferir, nossa programação real time pelo nosso site rdctv.com.br. Mas para interagir é pelo Facebook ou então pelo nosso WhatsApp, 998 15 99 90. 998 15 99 90 é o número do nosso WhatsApp, que está ali com o Diogo Rossi, ao lado dele o Bruno Flores, à minha esquerda aqui está o grande Lacerda, Carlos Lacerda, seja bem-vindo novamente ao programa, garoto. Uma honra estar contigo. É, a grande audiência da Rádio Grenal, o Lacerda, liquidei com os outros agora. Não, agora sim. É verdade? É verdade. E eu não tô... é verdade. O que mais me perguntam é sobre o Carlos Lacerda. E eu não tô com a camisa do Inter, tá, Rogério? Eu achei que era. Esse 76 não sei o que é. Eu gosto do vermelho em tudo, né? Tá certo. Agora, por falar em camisa, olhem a camisa do Bavaresco. Olha, close na camisa. Nem me apresentou, já falou. Close na camisa do Bavaresco. Olha só. Começa que é uma camisa tricolor, né? Claro. Adequadamente, né? Tricolor, tá certo. Agora, que espetáculo. Essa camisa não fala português, com certeza. Com certeza. No máximo ela fala, né, um português, um espanhol ali, Flórida, Miami, Orlando, por aquela zona, ou mais para cima, quem sabe. Ficou um contraste interessante ali, né? Ficou? Ficou, Grenal. Muito bem. Então é assim, descontraídamente, a gente começa o Virando o Jogo e queremos também que você, descontraídamente, participe conosco, mandando o seu recado. Lembrando que essa é uma semana típica, né, desde o começo do Campeonato Gaúcho, porque nós não tivemos rodada, quer dizer, a rodada do Campeonato Gaúcho só não existe no meio de semana, porque ela terminou ontem. Sim, com São Luís, né? E o Novo Hamburgo. São Luís 2-0 em cima do Novo Hamburgo. Então, mas de qualquer maneira, nós vamos ter a rodada só para o final de semana. E eu já vou começar por aí, antes da gente atualizar notícias de Grêmio de Internacional. Vamos dar uma olhada, Diogo, como é que ficou a classificação? A classificação depois dessa rodada que fechou ontem apenas, né? Vamos ver a tabela de classificação do Campeonato Gaúcho, que o São Luís conseguiu sair da lanterna, né, do Campeonato Gaúcho. Não sei se o Eduardo Rocha pode colocar pra gente ali, ó. O Brasil virou lanterna, né, com 3 pontos. O Veranópolis é o vice-lanterna, estaria caindo também com 3 pontos. E o São Luís conseguiu sair da zona de descenso, né? E aí ficou ali com o Aimoré naquilo que a gente chama de... O limbo. Né, o limbo do Campeonato Gaúcho. E aí, claro, a manutenção padrão da posição do Inter, que só poderia perder posição se o Novo Hamburgo vencesse. Como o Novo Hamburgo perdeu,
ficou ali, né, o Internacional em quinto lugar. O Grêmio está lá isolado Como na o pessoal liderança. gosta muito de comparar a qualidade, né? Para mim, todos os adversários do Campeonato Gaúcho têm o mesmo nível, excetuando-se a dupla Grenal. Alguns, às vezes, estão um pouco melhor e outros... Não, O Internacional só desculpa. ganhou do pessoal da turma de baixo. Desculpe o parte. Só ganhou o São Luís e Não, do Brasil. excetuando-se o Grêmio, não a dupla Grenal. Tu não pode colocar o Internacional nesse patamar. No momento... Olha lá, é só ver o seguinte, ô Lacerda, está em quinto lugar o Internacional com 7 pontos. Não, e tem Campanha incrível. Campanha E tem um saldo negativo, isso que é mais vergonhoso. Não, né? E olha Como aqui, é que 7 pode no Gauchão pontos. ter saldo negativo? Porque se aquele golzinho do bate-rebate não tivesse acontecido... Aliás, os dois, né? O do Veranópolis também foi. Não, tudo bem, mas eu estou dizendo o último jogo dessa rodada, né, que foi a vitória sobre Calma, o Brasil. Bavarisco, tudo vai ter sua hora. Vai ter Grenal na próxima fase, calma. Não, tira os 3 pontos do Internacional, onde é que estaria o Teria Internacional 5 ali? pontos, teria 5 pontos. Não, se tiver 3, teria 4. Não, 3 não. Estaria no limbo. Seria empatezinho. empate. Ah, não, seria empate, seria Ah, empate. 5 pontos. Tira 2 pontos, onde estaria o Teria 5 Internacional? pontos. No lugar do Estaria Aimoré. atrás do limbo. Avenida. No limbo. É? Isso, no limbo. Não A estaria... campanha do na- Inter é péssima, né, Rogério Amaral? E o futebol que o Inter está apresentando Pior é pior ainda. ainda. É verdade. Quanto ao Brasil de Pelotas, que é limitadíssimo, e na minha opinião, infelizmente, vai lutar para não ir para a Série C do futebol brasileiro, o Inter jogou melhorzinho, evolução de 0,5 de 0 a 10. Então eu acho que o Inter precisa melhorar muito ainda, muito mesmo. É, mas o Inter tem a esperança, né? Qual? Que é o Guerreiro, né? Não, mas o Guerreiro vai Agora- jogar? Não, só um pouquinho. Só dia 5 de abril. Pode Não, jogar mas quem a disse, semifinal. Quem disse que ele vai jogar? Não, vai jogar. Mas vem cá, o Internacional contrata jogador e não bota pra jogar? Qual é a garantia que o Guerreiro vai jogar? É. Não, mas Hein? quem tu queria que botasse pra Não, jogar? o que nós já falamos aqui. Botaram o Neilton Nós já tá falamos bom. aqui. O resto não dá pra botar. Olha um pouquinho. Se você traz no nível do Internacional, que nós criticamos o futebol, aplaudimos o 3º lugar, apesar de que eu faço sempre questão de dizer para o torcedor colorado, 3º lugar do Brasileirão, por todas as circunstâncias dos adversários, Libertadores, Copa do Brasil, Mais vários pelos disputas, adversários, né? é ilusório. Foi ilusório o 3º lugar. Haja vista como é que está no Campeonato Gaúcho agora. Então, se você traz, seja Neilton, seja Trellis, me dá mais um aí, Parede. Lindoso. Parente, né? Esses caras vêm para jogar. Não é para teoricamente, sentar no banco. não. Todo não é time para de sentar no futebol, banco. todo Mas- time de futebol precisa de reposições. O Inter imaginou que seu time titular era Mas todo, suficiente. mas eu não vi nenhum analista, para ser justo, eu posso falar por mim, mas também leio os outros, graças a Deus, leio e ouço e vejo. Obrigado. Não vi nenhum dizer que os jogadores que vieram para o Inter vieram para ser titular. Não. A eu tenho análise essa que eu visão vi, também. a maioria fazer foi, o Grêmio contratou 4 jogadores que podem ser titular, e o Inter contratou 4, mas eu quero 5, saber 6 tu. Não jogadores me interessa. que não serão do time. Não me interessa esses 500 analistas que tu Não, ouve. na minha opinião que é tu essa. ouve, lê e vê. Tá. Eu quero saber a tua opinião. A minha opinião é essa. O Internacional não contratou nenhum jogador que possa tirar um jogador titular hoje do time. Tá, mas por Na quê, minha velho? opinião. Ah, tu acha que o Trellis não tira o Potker, por exemplo? Não, ele não é melhor Rogério. que o Potker. Não, Meu Deus não do é. céu. Não, mas essa é a minha Não, mas opinião. Tu pediu a minha, eu tô... ok. Te decide. Não, tudo bem, mas eu tô espantado Certo, com a tua opinião. Não, tu tá comparando o Trellis com o Potker. Não, eu tô Potker é melhor. eu tô dando um exemplo só. Eu tô- poderia falar em Neilton jogar no lugar de qualquer um. Não, mas entendeu? se tu Eu tiver... podia. Desculpe, se tu tiver Potker, mesmo com todas as restrições que eu tenho, mas aí tu me fez uma pergunta objetiva, foi objetivo. Mas não, por isso que se foi tiver a- Potker e... Desculpe, Sim. Potker Mas e é que Nico daí é- e um centroavante... Mas por isso que foi o Mas meu acho que o espanto detalhe foi não isso. está relacionado, Rogério. Acho eu que o detalhe não está relacionado a os nomes contratados em si. Os nomes foram contratados por um departamento de futebol. Acho que a análise tem que ser feita em relação ao departamento de futebol. Porque se o departamento de futebol contratou Trellis, contratou Neilton, contratou Lindoso, contratou o Galdesani, O Galdesani foi a melhor contratação, o único que poderia nenhum ser desses. titular. Bom, Esse está machucado. Vamos colocar assim. Esse departamento entendeu que esses jogadores eram para compor um elenco que, na visão deles, já era forte em nível titular. Porque se a gente consegue... Porque se o treinador... Não, foi por eliminação. Não, mas peraí, Bavares, se o treinador não usa... Financeira, não foi por... O Inter gostaria de ter O Inter não contratado- tem dinheiro nenhum. Tá, mas só um Caixa. pouquinho. Não, O Inter peraí. gostaria, só um Mas pouquinho. Gostaria de ter contratado Respeita a jogadores minha melhores. inteligência. Um time que não tem dinheiro, gastou 3 milhões para trazer o Parede
e o Trellis, Aí errou, tá onde certo. é que... Não, como aí é que tá- não tem Aí dinheiro? tu tá certo. aí. Gastou e mandou um jogador O Alano, embora. né? O Alano. Então é isso que eu estou dizendo. Que, na minha opinião, poderia Tem que e respeitar deveria... um pouco a minha inteligência, porque Mas quem não tem 3 milhões... aí é que me surpreende. O meu Deus é na tua Não, opinião. não. Porque eu não vejo como esses jogadores não sejam titulares. Por quê? A minha opinião é de que o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro foi ilusório e que o Internacional praticou um futebol paupérrimo ano passado. Tá? Aí tu traz esses jogadores e tu repete o mesmo time do ano passado. Com o mesmo esquema, porque o Odair, com todo respeito ao Odair, o Odair não conseguiu fazer nada de novo com o esquema do Inter. O Odair eu sei que é um dos menos culpados, mas tem a sua culpa também, porque o Odair não consegue surpreender o adversário. O Odair está com o mesmo esquema há 1 ano e meio. O Renato tem o mesmo esquema há 3 anos, mas o Renato tem jogadores aí como Everton, Luan, Não, entendeu? e eventualmente ele muda o esquema. Não, e Ele é joga, por exemplo... A diferença é o ele tá conceito, jogando com né? o Marinho Não é o no lugar Isso. do Ramiro. Não é que mude o esquema, tá? Mas É o muda conceito. a maneira O de conceito. jogar. O conceito. Entendeu? Exatamente. Não, O conceito. O Mas aí eu conceito do concordo Inter com é o seguinte: espera o adversário errar que nós vamos fazer. É. E não tem. Ontem circulou, Ou na Rogério, bola parada também. circulou uma foto que mostra que o Inter não tem meio campo. É o D'Alessandro que cria o eu resto vi, tudo aberto. Tu publicaste essa foto, Exatamente. inclusive. Mas é o que eu, Eu vi tenho a foto dito, é também. o que eu tenho Muito dito aqui. interessante. Ontem eu retuitei o do Guerreiro do Internacional. Eu digo, Que- vai ser um excelente reforço, tá? Né? Só que não resolve o problema principal do Internacional. O problema do Internacional principal é um meio-campo que é amarrado. Um meio-campo que não tem mobilidade, que não tem movimentação, que não faz o time jogar. Eu acho que é um, Pelo eu acho amor que é de um Deus. conjunto de problemas aí, né? Um conjunto do treinador que não conseguiu identificar por que isso está acontecendo, mas também os jogadores que foram contratados, né? Porque se a gente fizer uma Sim, eu análise, acabei de falar nenhum aqui. jogador... Olha só, o Odair ficou brabo na entrevista coletiva, uma pergunta foi feita pelo Rodrigo Aliardi, que ele perguntou sobre a transição do time. Então foi boa a pergunta do Rodrigo Aliardi. Né? Se- Não, mas ele disse que se o não teve treinador- transição, né, no se o jogo. treinador Porque ficou o bravo- adversário não atacou. Isso, é. Bom, nem defendendo o céu, nem defendendo a terra, tá? A única coisa que eu queria entender a partir da resposta que ele deu é que é o seguinte: se não houve transição num jogo em que só um time atacou, e bem verdade foi, só o Inter atacou, em dado momento há uma transição, eu ouso discordar do Odair, porque tu tem que sair da defesa quando um momento tu foi atacado, e o Inter acabou sendo atacado, e tu tem que transitar rapidamente para o ataque, para buscar essa velocidade de espaço. Posso dar um exemplo? Só que o Inter não tem isso. Não, eu quero concordar contigo e ilustrar o teu exemplo, a tua afirmação. Teve um momento, o Inter teve 2 lances de perigo contra ele no segundo tempo. Primeiro tempo, acho que E nenhum. detalhe, se a gente levar em consideração perigo, Teve eu acho 3 que até. eu acho que o perigo que o Brasil impôs para o Inter Foi maior. porque Tá. o grande lance de perigo do Internacional é a bola do Trellis, né? Aquele cabeceio que o Sim, Trellis no faz e o primeiro goleiro tempo. salva. Claro, a do D'Alessandro primeiro é muito individual, não é um lance Sim. criado. Teve né? o É Pedro uma Lucas falta. que errou também. É, o Pedro Lucas, não é. errou, ele acertou. Aliás, o o cara Pedro tirou. Lucas é anos-luz melhor que o Trellis. Muito melhor. Tá, mas aí para que tu contrata o Trellis? Pois eu também não Se sei. tu tem esse jogador, porque aí agora fica essa ronha. Mas é que o Pedro torcedor, Mas deixa o eu- torcedor fica no imaginário do Pedro Lucas. E nós também, o Pedro Lucas tá. Aí tem o Trellis. Então, para que contratar Mas acho que ele o Trellis? joga agora, domingo, não joga? Quem? Vai jogar o Pedro Lucas. Mas Tem não que é. jogar. Mas o Bavaresco Não chega aí, sei, pra foi que tu bem? contrata? Não sei se joga. Pois é. Hã? Não, eu quero ilustrar o que o Diogo, só para não parecer que eu tô não sei se maluco joga, aqui, André. comecei a falar e não... Teve um lance, dos 3 lances perigosos, um foi uma cabeçada estranha que o goleiro do Inter, Lomba, teve que fazer uma intervenção. Foi assim, o Moledo. O Moledo foi, cabeceou a bola pra cima. mas foi estranho, Sim. não considero aquilo. Foi perigoso, mas foi sem querer. Moledo. Agora, os 2 lances... Moledo, perigo nas duas áreas. Mas sempre. os 2 lances de perigo foi uma bola cruzada em frente à área que o número 10 chega atrasado. Aquele é gol. Era gol. Douglas Baggio. Aquele E é um gol. chute também acho que do Douglas Baggio também, que a bola passa do lado da trave. Samuel, Tá. volante. No segundo lance, a bola vai para fora, Souza, não tem aliás. transição. Não tem transição, é tiro de meta. Mas no primeiro lance teve transição, porque a bola passa na frente da área e o Inter sai com a bola e o Brasil, metade do time no ataque. Ali foi o que ilustra o que o Diogo colocou. O Inter foi lento e não se aproveitou do fato do Brasil estar fora. E aí, Mas o quando- Inter é lento. O E Inter aí, com o o D'Alessandro D'Alessandro é mas lento. a velocidade que o Inter tem, chama-se Neilton, o Odair tirou. O Odair tirou. Ali ele tinha que ter Neilton tirado pra o deixar o Rafael Sarrafiori, tinha que ter D'Alessandro. tirado o D'Alessandro. Eu acho que existe também uma acho. coisa também que é Não condição. tem que estar. A minha mulher, que é colorada, disse tinha que tirar o D'Alessandro. Não tem que E aí eu disse escalar. assim- Vamos combinar. Não tem. Com todo respeito à história do Alessandro, chega. Também O acho, meu ídolo, concordo. Chega. o meu Tem ídolo, que começar a praticar um outro futebol. o meu segundo ídolo, né? O meu primeiro ídolo é o Rogério Amaral. O Rogério Amaral. Meu hein? segundo ídolo, E o Bagé?
Não, o Bagé é meu pai, né? Diferente. Não é ídolo, né? Pai. Teu não. segundo ídolo é o Tcheco. O meu segundo ídolo, que é o Roberto Pato Mori, disse uma coisa no jogo do Inter que a gente transmitiu, que eu concordo plenamente com ele. Tu coloca o D'Alessandro e tu não tem culhão pra tirar. Mas se tu coloca o Sarrafiori pra jogar, tu te engrandece pra colocar o D'Alessandro. Então por que não coloca um outro jogador, que eu acho que não tem que ser o Sarrafiori, tá? Coitado do menino, é muita pressão pra ele. Também acho. Bota o Neilton ali, que já tá acostumado com a função, bota um outro ponta, que o Inter não vai ter tanta cobrança, deixa o Sarrafiori com calma. Mas o D'Alessandro não tem como jogar de titular do Internacional por causa disso tudo que a gente está falando. O Inter tem que ser rápido e o D'Alessandro, infelizmente, ele não é mais rápido. O Lacerda fez uma postagem e eu concordo com ele. Se tu parar para analisar os passes que o D'Alessandro deu, isso aí ele é incontestável. Ele acertou vários passes positivos para frente, de jogadas boas, tem um lançamento para o Nico, isso aí tu não tem como fugir. Agora, ele não consegue dar o andamento para a jogada, essa jogada já não está pronta. E o Inter tem que ser um time mais rápido. Eu só temo que coloquem o Sarrafiori e queimem o menino, né? Que tem 22 anos, a gente sabe que ele já não é tão menino assim, mas também a responsabilidade é muito grande, né? De substituir o D'Alessandro, e isso aí deve ser um peso interno, mas né? aí eu pergunto o seguinte, tá? Por que o Sarrafiori ou qualquer outro jogador que é contratado não se dá o tempo e a insistência que o Internacional teve com outros jogadores, por exemplo, o ano passado, com o próprio William Potker, que eu tenho falado aqui? Por que para alguns é dada todas as chances e para outros não? Quando tu ganha esse uma aí camisa, tem que preservar. Quando tu ganha uma camisa de presente, Rogério, tu usa a camisa que tu ganhou de presente ou aquela que tu pagou em 10 prestações? Mais vezes. Depende. Esse é o problema. Depende. O Internacional usa a camisa que pagou em 10 prestações, porque tem que fazer valer as 10 prestações que ele está pagando. E tendo a base aí, tendo a base. Agora, outro ponto que eu não entendo é o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano não tem... Eu falo do Roberto Melo, porque o Roberto Melo, eu tenho a liberdade, sou amigo do Roberto Melo. Mas, Rodrigo, o Roberto Melo é que contrata no Inter, o Rogério. O Trellis chegou aqui... Mas e o Caetano? Vou te dizer, o Caetano não queria o Trellis. O Caetano deu uma sugestão pro Inter, não vou saber o nome. 3 dias depois surgiu o Trellis aí. O Caetano está fazendo o que no Inter hoje? Está fechando o CT para dar bronca. Não, ele é bom para dar bronca. E foi o que aconteceu. Fechou o CT quinta-feira e deu bronca nos jogadores. E pediu para o Odair escalar o Sarrafiori mais cedo, como aconteceu no jogo. Agora, não dá, né, para o Melo contratar. Aí vem Parede, vem Trellis, com todo respeito à história do Melo e a amizade que tem. Olha aqui, ó, aí eu vi esse jogo do Parede contra o São Luís, que foi o primeiro. Foi o primeiro. Né? Sim, Foi coitado, jogou em 5 funções no mesmo jogo. Exatamente. Tudo bem. Se ele fez isso, por que ele não começar um jogo com o time principal? Por quê? Mas é isso que eu contesto nas contratações. O Internacional está achando que o 3º lugar do Campeonato Brasileiro, o ano passado, foi de um time maravilhoso, de um futebol estupendo e que vai fazer frente com esse time, com esse futebol praticado na Libertadores, na Copa do Brasil e tudo mais. Ontem eu estive com uns amigos à noite e um deles me disse o seguinte: se parar para pensar, essa direção do Internacional está indo para o 3º ano, né? De estar à frente do Inter. O primeiro até concordo que era um ano difícil. Com licença. Está no 3º ano com o presidente sendo o Marcelo Medeiros. Tudo bem. Porque se nós Não, considerarmos... é o que veio atrás, eu não posso... Já foi. Sim, Não, mas já era o mesmo grupo. Mas os 4 anos do Giovanni Luigi... Era eles, eu sei. Era o mesmo grupo que está aí. Tudo bem, aí passou o Piffer, Era o mesmo tudo grupo. mais, tudo bem. Eu quero só esses 3 anos, só esses 3 anos. O primeiro ano até concordo, era um ano difícil, era um ano da Série B e tudo mais. Mas já começou errado. Não ganhou a Série B. Não, e trocou 3 vezes treinador. Trocou 3, exato. Aí vai pro 2º ano. Aí no 2º ano, patina no Campeonato Gaúcho de uma maneira assim que, pá! Depois, o Campeonato Copa do Brasil eliminado pelo Vitória. Não, Antes... posso fazer um parênteses, só para reforçar o que tu está dizendo. No Campeonato Gaúcho, onde o Inter, se tivesse empatado com o Grêmio... Teria eliminado o Grêmio. Teria eliminado o Grêmio. Isso. Quer dizer, não teve força sequer para limar o adversário que Só vinha me pelas ajuda. tabelas. Obrigado, só me ajuda. E aí, faz um 3º lugar no Campeonato Brasileiro, que eu acho que é muito positivo, realmente tem que se comemorar, mas tem que se entender por que se chegou nessa posição. Mas não ganhou nada. Fez
absolutamente nada pelo torcedor do Internacional, porque podem dizer pra mim que não queriam ganhar a Série B do Campeonato Brasileiro, mas eu duvido. Duvido. Eu duvido. E outra, Conta outra, papai. tudo é consequência de um problema atrás do outro, né? Não ganhou a Série B e no outro ano perdeu pro Vitória e não conseguiu chegar nem nas oitavas de final. O grande discordar em um problema é ponto perder do pro jogo. Vitória, né? Hein? O grande problema foi perder pro Vitória. A Série B, não ganhar a Série B... Não, 4 são campeões da Série A B. eliminação na Copa do discordar em Brasil um ponto Foi do Diogo. vexatória. Qual Vexatória. é, Vou Bruno? discordar em um ponto do Diogo. Fez uma coisa pelo torcedor colorado. Abriu os portões contra o Fluminense e contra o Atlético Mineiro no fim do ano passado. Ah, Ação de eleição. Isso o Limeira fez atoidado aí quando o Inter caiu. Ação, Bom, olha aqui, ó. Vamos, nossos telespectadores. O Márcio Martins Fraga reforça os medianos do Inter. Talvez o Sobis ou o Neilton para dar resposta. E ele complementa, quantidade não é qualidade. O Marcelo Westerhoffen, o Marcelo Caju, Lacerda de vermelho hoje no programa. Aí também vou participar. Brincadeira, baita profissional e meu amigo pessoal. Tá Sim, dizendo lá, Caju o Tricolor. Marcelo. Tem que Alexandre- trazer salgadinho para participar com o Caju Rogério. foi o primeiro da notícia do Marcelo Groy, viu? por falar Ele nisso, furou toda a imprensa. como é que está a Fura, situação do fura. Marcelo, hein? Olha, eu não tenho essa informação. Eu acho que isso aí não procede. Da lesão dele? Do Marcelo Groy. Ninguém fala sobre isso? Que ele tem uma lesão Que séria. ele tem uma lesão séria. E outra, da próxima temporada é abril, né? A temporada Não, pros é árbitros maio, começa em abril, né? maio. Mas tem que treinar em abril já, né? Não, tudo bem. A próxima temporada é daqui 2 meses, né? Não, eu Sim, sei. pois é. É um mas- pouco- Mas é que tu não pode desconsiderar, a informação existiu, tá todo Não mundo sei. comentando. Não sei. Quem tá comentando nas redes sociais? Tem que cuidar com Não, rede hoje eu vi social, nas- fake news, né? Não, Não, mas não se vou tu- citar, mas... Tu tem que selecionar jornalista pra acompanhar, Em emissoras, Não, mas para um pouquinho. Falando em redes sociais... eu vi em emissoras nossas de rádio repercutindo a informação. Sim, Na mas, Grenal? mas tem um, mas Na tem Rádio um, Guaíba. mas tem um tweet do que é empresário Rigo, como é o nome? Fábio Rigo. Fábio Rigo. Celso Rigo. Que é o filho do Celso Rigo. É um tweet dele que está nas redes sociais falando Também sobre vi. isso. Também vi isso. Bom, a próxima temporada é em maio, né? O Marcelo Daqui a Caju 2 meses. botou no Twitter dele o Sheik falando, Sim, ele estava tentando traduzir. né? tentando traduzir. Eu não entendi nada que o Sheik falou. Bom, eu não... Mas não está confirmado que o Marcelo Groy tem essa Eu não lesão. tenho essa confirmação, né? Eu não trabalho com essa confirmação. Bom, Eu não sei nem de onde veio isso, porque veio de um perfil de um fã-clube do Marcelo Groy que nunca se ouviu falar. Foi daí que veio. Então, mas ele teria saído já com essa lesão daqui, então. não, ele saiu daqui com essa Ele lesão. saiu daqui com a Isso é lesão. fato. Ele interrompeu as férias para fazer o tratamento. da lesão. Foi para Dubai fazer o tratamento. A né? lesão é no pulso. Isso, a lesão Isso. que foi no jogo No contra o punho, River, é. né? Não, ele teve duas, né? Uma na costela. E outra no punho. E no punho. Isso. A da costela ele curou rápido, né? Mas a do punho ali... Eu acho que o Grêmio... Aí tem um problema do Grêmio. O Grêmio não tem, na minha opinião, um goleiro. Os dois goleiros que estão aí são meia boca. Eu Eu acho tendo a que tem. concordar, disse aqui, inclusive, uma vez, lá atrás, quando o Grêmio cogitou o Júlio César, que eu não via ele como... Agora, comparando um com o outro, tá? Concordo contigo até, o Grêmio, comparando com o Marcelo Groy. Eu quero o bem Grêmio do hoje- Grêmio, papai. Mas o Júlio César, eu já tomei uma decisão, na minha visão, o Júlio César é melhor do que o Paulo Vitor. É mesmo? Embora não muito melhor. Mas ele não sei, é uma coisa subjetiva. Eu não tenho nada contra o Paulo Vitor, eu também considero um bom goleiro. Não ao nível do Marcelo Groy, nenhum dos dois. Não. Mas o Júlio César me Mas deixa- passa mais confiança. Deixa chegar o Felipe de volta aí, o Felipe Mediolaro. Mas lá. não vai ser titular imediato, porque é muito tudo bem, guri, mas cara. não sei. Não. Olha, o Tafarel no Internacional. Não, foi ele é um assim, baita goleiro, vai, não tem foi. dúvida. Tem que deixar ele treinar. Aliás, por falar nisso, quando é que joga essa nossa espetacular seleção que toma laço jogou de na todo mundo? segunda, deve ser hoje ou amanhã, no máximo. Vou até pesquisar para vocês Olha, aqui. vou te dizer o Como é seguinte. que é? Olha, tem que, de uma vez por todas, eu estou me convencendo, força mental. Força mental não é só o psicológico, a força mental é de inteligência também. Nós temos que dar um jeito nessa garotada do futebol brasileiro, não só essa sub-20. Nós temos que dar atenção, os clubes, a CBF, tem que começar a dar atenção para a formação geral dos nossos jogadores. Treinadores. Não, aí nem se fala, mas eu estou dizendo, os jogadores
que nessa seleção sub-20 isso fica escancarado, eles não têm força mental alguma. Eles carecem tanto do preparo emocional, psicológico, quanto do preparo de inteligência. Eu vou É uma concordar coisa contigo e vou te dizer, impressionante. por isso que Olha, eu vou... a escolaridade, Não, mas não é disso que tu está falando. Não, eu estou falando também disso. O embasamento cultural que tem que se fazer uma revolução nessa base dos clubes aí da seleção Por brasileira. isso que eu valorizo, sempre valorizo o que fez o Luan quando esteve na seleção olímpica, porque era um time igualzinho a esse que está tomando aí, não ganhou do Irã, do Iraque, não ganhou, não sei se da Costa Rica. Quem? Aquela seleção olímpica, vinha pelas tabelas. Desculpa que eu vou dizer. é só um pouquinho. mais um cara que tu não está Sim, considerando. Que foi fundamental. Não, tudo bem, mas eu falo do Luan porque o Luan foi protagonista daquilo. O Wallace Ele foi o assumiu. alicerce pro Luan brilhar. Eu só queria dizer o seguinte, ó, era uma seleção, desculpa o termo, tá? Bunda mole, com medo. Entrava no Maracanã, nos estádios, louca de medo, não fazia nada. Gabriel Jesus era uma caricatura, vocês lembram? Foi na Copa sem bola. Mas Foi na essa- Copa depois. Não, mas agora, essa- nessa ó, Copa. Sim, e foi na Copa depois. Essa seleção sub-20. Então isso não é nesse de hoje. último isso jogo- quer dizer, Amanhã não contra é o de hoje. Equador, tá? 8h30. Esse jogo que foi agora contra a seleção da Colômbia. Não, Uruguai. Não, Uruguai. Uruguai, perdão. O Brasil chegou a Nós empatar tínhamos aos perdido. 40 e tomou um gol. Empatou o jogo e não teve essa força mental para virar. O momento era do Brasil. Teve E aí, nada. e aí, o rapaz e aí pegou a vem. bola sozinho, ninguém foi nele, cara. Mas aí é que entra Meteu isso. bola na gaveta. Aí é que é a capacidade de inteligência Que intelectual jogador de bom aquele, compreender cara. o jogo, cara. Jogador Aí bom. o que fez o Uruguai? O Uruguai fez exatamente o contrário. Ah, é? O Uruguai se fortaleceu quando sofreu um empate. Sim. Qual foi o melhor jogador, o jogador craque que o Brasil, o último jogador craque que o Brasil revelou? Sub-20. O Neymar, pseudo. Não, que e na eu- minha opinião não é craque, é grande jogador. Os do momento, Eu o acho Vinícius assim, ó, Júnior. Hoje e o joga, Arthur. hoje até ele joga, o Vinícius Mas tem que Júnior. se comprovar o Vinícius Júnior. Não, mas o Não, tá, Vinícius- mas eu tô, mas ele assim, ó, perguntou, eu tô respondendo. Mas eu ouso dizer, para a próxima convocação, o Neymar não vai estar, né? O Vinícius Júnior vai ser convocado para o lugar do Neymar. Perfeito. E o Neymar que se cuide. Eu também acho. O cara é titular do Real Madrid, tá jogando. Não se vê falar nada de ele é muito mais low profile, extracampo claro. dele. É um jogador extremamente tranquilo. Quietinho. É um cara que aceitou sair do Flamengo, fazer uma pré-temporada com os profissionais e ser rebaixado para o time de baixo, lá para o time de guris. Ficou quieto, trabalhando, treinando até assumir uma função no titular. E depois que assumiu, bom, né? Daí Olha aqui, ó, eu a quero gente tá dizer, vendo concordo aí. quero dizer para vocês aí que vocês estão sendo observados, viu? Que bom. Conosco aqui na audiência pelo Facebook, o secretário de Comunicação de Porto Alegre, nosso colega Orestes de Andrade Júnior. Grande. Com quem eu tive a satisfação de ter um encontro hoje pela manhã, batemos um longo papo aí, um grande abraço para o Orestes. Um abração E pro pedi Orestes. que transmitisse um abraço para o pai dele, né? Sim, grande figura. Grande narrador da Garotinho. Rádio Guaíba, Orestes de Andrade. Garotinho. Fantástico, uma pessoa O maravilhosa. Horácio Júnior é coloradaço, né? O Orestes Júnior é O colorado. pai eu não sei, desconfio que seja também. Aliás, o Orestes Júnior, estão saindo agora um período de férias, ele e o prefeito, mas na volta ele vai estar conosco aqui no programa. Mandar um grande Tá, abraço, se Tinha Rogério. que trazer, não, que ele quem? Orestes, não o prefeito. Não, o prefeito aqui no programa, o prefeito tem que ir em outros programas. Conversa, O Orestes Até vem pode falar vir, Orestes vem falar de futebol conosco O aqui. prefeito também tem time, torce, enfim. Não, mas o Orestes é colorado e o prefeito é gremista. É gremista. Se botar Não, os não, dois não, no não, mesmo separado, programa, não. vão debater os dois, Não, 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 dá. separado. Aí tu me chama... Babaresco já quer criar confusão. Não, aí, não, não. É? Ô, Rogério, tu me chama quando vem o Eduardo Leite, governador. O governador. Que daí a bancada linda, bonita, aí eu venho junto aí. Já falei pra ele lá na rádio. Tá E, certo. e é Aproveitar torcedor do Os dois Brasil. bonitão. Aproveitar que o Chavante. Rogério, né, tá mandando um abraço aí, aproveitar e mandar um grande abraço, um beijo pro meu avô, seu Peri, tá me assistindo lá hoje lá na casa da minha mãe. Então um grande beijo pra ele lá, tá nos assistindo, tá acompanhando o Virando o Jogo aí pela primeira vez. Agora tu tem que explicar pra ele porque tu tá chegando quase meia-noite em casa aqui. Ontem quase bati no teu carro ali na subida ali, ô, Rogério. Pensei que até era coisa perigosa ali. Ô, Lacerda, questões pessoais a gente... Ah, não desculpa, deixa, tá. deixa. Olha aqui, Só em ó. off. O Kleber Araújo está nos trazendo uma notícia aqui, ele fala... boa tarde, jogo, Rogério Bavaré. Olha aqui, o Kleber Araújo, tu tá antes do âncora do programa. Ele já está, né?
já valorando aí. Boa tarde, Diogo Rossi, Rogério Bavaresco e demais integrantes da bancada. São vocês dois, os demais, tá? Muito obrigado. É brincadeira isso, Kleber. Tá, olha aqui, ó, ele está trazendo a notícia que faleceu em Curitiba o ex-goleiro Jairo Nascimento. É o Jairão, né? Jairão, jogou muito. Baita goleiro. Jogou no Corinthians. O Jairão não chegou a jogar aqui no Rio Grande do Sul, né? Ele é cria do Curitiba, eu acho. Foi o jogador que mais partidas jogou pelo Curitiba, mais de 400 partidas. E ele diz o seguinte, que o Jairão estava lutando já há bastante tempo. Tal. 72 anos. E quanto ao Inter, está dando dó de assistir os jogos, não tem um padrão de jogo. Tá? O André Gonzalez conosco, acompanhando, o Rogério Amaral, abraços a todos, nosso colega Jairo Cuba também, esteve recentemente conosco, o Sérgio Luiz Ritt Moreira. O Sérgio Luiz Ritt Moreira teve um tempo, ele teve um período sabático, né? Uma semana, 2 semanas que ele passou, mas agora ele já está... matou a charada. Já falei e repito, essa diretoria é muito fraca, não tem visão de futebol, infelizmente. Não é uma equipe de direção ganhadora. Ganhar o quê em 4 anos, além de gauchão? Aí ele está fazendo referência. Não, mas o Internacional, na época do Giovani, não ganhou nenhum título também. Só ganhou o gauchão, né? E Recopa Gaúcha também. Ganhou a Recopa? Ganhou uma e perdeu a outra, se não me engano. O Inter não, Recopa Gaúcha? Sim, sim. Pô, daí ganhou a Copa da Maçã aí semana passada. Não, Você vai falar você Recopa perguntou o Gaúcha? time, eu estou respondendo. O Avenida vem com o time reserva. Informação do Inter aí, tá, Rogério? Informação que, na verdade, o Alexandre Pretzel, nosso colega lá de São Paulo, trouxe, está repercutindo já aqui em Porto Alegre, que o Shandong Luneng, né, da China, já tinha feito uma consulta ao Patrick no ano passado e que o mercado deles ainda está aberto e volta às forças para tentar levar o Patrick agora mais uma vez. Informação confirmada pela assessoria do atleta. Então. Confirmado. Olha, Como? se entrar uma graninha, Patrick? China tem interesse. Tá, mas o Patrick, quem tem o Atlético? não, a assessoria do Do atleta. atleta. Do atleta, entendi, do atleta, desculpa. Tá. Olha aqui, ó, o Alexandre Mercante, para lá, chega, estão de brincadeira. O vice de futebol não pode contratar por desconhecer. Então, o que está fazendo no cargo? Vão me enlouquecer. Qualquer hora invada os estúdios da RDC TV. Não precisa, Alexandre Mercante, tu é convidado para vir aqui, não precisa invadir, velho. Pode vir aqui Mas direto. só vem quando o Lacerda tiver, né? Porque... Ué, por quê? Né, Rogério? Que absurdo. Olha aqui, tem muitos outros telespectadores nossos, em seguida a gente vai falar. Vamos atualizar também na sequência as notícias aí de Grêmio e de Internacional, ou de Internacional e Grêmio primeiramente, porque a notícia do treinamento do Guerreiro, que começou ontem, os treinamentos no Internacional. Estação Verão Sesc também em Porto Alegre agora, nos finais de semana de janeiro e fevereiro, com diversas opções gratuitas de esporte e lazer, quadras esportivas, ginástica, empréstimos de bola e raquetes para a prática do frescobol e muito mais. De sexta a domingo, na Orla do Guaíba, ali próximo à Rótula das Cuias. Participe! A programação completa do Estação Verão Sesc, tanto aqui de Porto Alegre quanto do litoral, você tem no site do Sesc, sesc-rs.com.br. A realização é da Prefeitura de Porto Alegre e do Sistema Fecomércio Sesc Rio Grande do Sul. Estação Verão Sesc em Porto Alegre, muito mais diversão para o seu verão. Vamos à mensagem do Zafari e já voltamos. Passe no Zafari. Olha aqui, o Emanuel Matos, que não sei se é parente, mas é homônimo do nosso já falecido colega durante muito tempo. Foi colega do Bavaresco também, o Emanuel, né? Sim, foi. Mais uma vez trabalhamos. O Emanuel Matos, esse que está nos assistindo, diz Iago e D'Alessandro não dá mais. Quer dizer, ele já está colocando, A torcida pega além muito no do pé do D'Alessandro, Iago, está né? colocando o Iago. Eu não estou mais vendo com bons olhos o Iago. Pois é, esse A torcida último jogo... não gosta dele. Mas esse último jogo agora contra o Brasil de Porque ele Pelotas... jogou bem, né? Aí que tá, sabe que o Iago vive uma relação que
Fazia tempo que eu não via um jogador de futebol passar por Lembra ela. o Fabrício, não lembra? Não, relação, não jogando. Não sei, não Porque é. o Fabrício era amado, depois passou a ser odiado. Não, mas pela torcida. o Iago foi amado e odiado no mesmo jogo. Uma parcela da torcida gostou muito da atuação dele, e alguns analistas também. O Iago. E outra parcela odiou. O Iago, para mim, se enquadra naquilo que eu acabei de falar dessa gurizada do Brasil. Tá? Falta de força mental. Força mental é tudo. É preparo psicológico, emocional, inteligência, tudo isso. Está precisando o Iago ter um aconselhamento. Né? Ele pintou muito bem e tal. Agora, se a gente lembrar sobre esse último jogo, esse lance que o Bavaresco falou, do jogador do Brasil que chegou atrasado na pequena área, a bola veio da onde? Ah, pois é. Da Veio lá do Iago. O Iago não é um marcador. Ah, ok, o Marcelo da seleção brasileira também não marca ninguém, perfeito, mas o Marcelo tem essa força mental, tem essa inteligência, sabe jogar. Então o Iago tem que procurar. Ofensivamente, se comparar, por exemplo, com o Juninho Capixaba, que tem a característica semelhante, ele é mais eficiente lá na frente, o Juninho, do que o Iago tem sido nos últimos jogos. Embora os dois tenham o mesmo defeito de marcação. E o Bruno, o pessoal da bancada, esse Bruno aí, pelo amor de Deus, cara, como é que o Inter... O lateral direito. Mas o Inter não tem, o Inter, as duas laterais... precisava ter trazido, né? Não precisava. Não faz nenhum sentido a Mas contratação do Bruno. É muito Esse estranho. aí, É uma esse- contratação estranha. Não, mas ela tem explicação, né? Qual é a explicação? Já comeu casadinho? Sim, É. Tá, bem mas- casado, aquele... Tá, bem doce de casado. casamento. Tá, mas qual é a compra casada aí? Pois é. Sobs e Bruno. Ah, bom. É o mesmo empresário, isso que tu quer dizer? Tá bom, aí pode ser. Eu já ouvi isso. Mas o Se Bruno... tu ganha, qual a parte que tu prefere primeiro? Tá, Chocolate branco ou tu preto? comeu a carne de pescoço, depois tu pega... Mas Tu gosta de branquinho? Até gosto, mas o negrinho é melhor. Então eu vou comer o negrinho primeiro, depois eu me divirto com o branquinho, é isso aí. tá isso em docinhos, né? Para não ter Isso, nenhum isso, problema não. de entendimento. Tô falando do casadinho, do docinho. Não tem nenhum problema de entendimento. Tá falando do docinho. Mas esse Bruno é o único que eu ainda considero, desses que foram contratados, que não seja titular. Tá? Como assim? Sim, porque o Zeca é o titular da Não, eu lateral. tô estranhando porque tu acha que os outros vão ser titular. Tá, mas eu já estranhei a tua também, quanto isso. Agora tu só tá me devolvendo. Eu já falei, meu Deus, antes da tua opinião, agora tu tá me devolvendo. Mas porque a gente sabe que o Zeca era o titular, Sim, né? sim. Então veio para reserva. É um bom reserva, um mau reserva, aí é outra Mas é avaliação. Ele pra tem mim- jogado, né? É que pra mim não problema faz é que ele nenhum tem sentido, Rogério. É que na verdade as coisas no Inter, pra mim algumas coisas não fazem nenhum sentido. Porque o Bruno foi contratado, o Zeca estava ali para ser titular. Ok, até aqui o planejamento estava perfeito. Né? Tinha um lateral direito titular e um lateral direito reserva. Quando machuca o titular, antes mesmo de começar a temporada, ao invés de usar o Bruno, que eu até acredito que não tinha condições físicas de ser aproveitado, o Internacional usa o Bruno José, Um atacante. um atacante. Aí Talvez passa, porque tinha o mesmo nome, né? aí passa 15 dias e o Inter traz o menino, o Heitor. Com todo respeito, o Inter já estava cambaleando na O Copa Heitor São tava Paulo. aí, né? Não, mas o Inter já não estava cambaleando na Tá. Copa São Paulo de Futebol Júnior, quando começou a temporada. Sim. Quando começou a cambalear, viu que a coisa não ia dar, porque o Zeca não ficou... Chama o guri. O Zeca não machucou antes, assim, um dia antes de estrear. Ele machucou uma semana antes, quase, de estrear contra o São Luís. Já traz o Heitor. Já não precisa o Bruno José, coitado, Embora que o naquele Bruno jogo José... o Inter até ganhou, né? Que o Bruno José, eu não teve uma conheço ele, consequência eu não também. conheço ele pessoalmente, eu não tenho nenhuma relação, mas eu me solidarizo contigo, tá, Bruno José? Porque tu comeu, olha, o pão que o diabo amassou jogando improvisado na lateral direita, uma função que tu já jogou, eu sei, E não e aí comprometeu. na hora de pegar a lista mesmo quente, te cortaram. Isso é uma vergonha, né? É o mínimo para tu manter um grupo, é tu colocar o guri. Mas é guri. É guri. Sim, daí escreve o Heitor, não que é um re- guri também. Sim, mas não reflete tanto no grupo, é isso que eu estou dizendo. Mas Claro. reflete Poxa, nele. Como é que tu vai usar ele daqui a um ano? Tá bom. Mas usa ele daqui a Sim, um ano mas não como? re- Aí é que tá, como é guri que tá chegando. Aí tu empresta, que nem fizeram com o Roalano, com o Sacha, mas com não- o Valdívia, com todo mundo que era guri, Mas- né? Mas não reflete. Se fosse um outro mais cascudo, aí não teria. Bom, mas que baita grupo, as né? histórias, Também esse. as histórias do futebol. Que baita são grupo assim. também esse, que vê um outro Mas se o- matando lá e aí Mas na o hora do bem Inter- bom... O Inter tem um reforço, apesar de ser para abril só, mas tem um reforço que começou a treinar ontem no Beira-Rio. O centroavante Paulo Guerreiro. Quem nos conta é o repórter Pedro Oliveira. Pedro.
Paulo Guerreiro treinou com a camisa do Internacional. Sorridente, o atacante viu o gramado do CT Parque Gigante depois de mais de 6 meses sem poder frequentar o centro de treinamento colorado. Mesmo com o torcedor vendo Paulo Guerreiro usar a camisa do Internacional nos treinamentos, ainda vai demorar para ele vestir a camisa de jogo do Inter. Apenas no dia 5 de abril que ele poderá fazer a sua estreia como jogador do Internacional. E a gente vai trabalhar gradativamente para que ele possa, no dia que puder estrear, estar pronto, apto a estrear. Então é uma evolução, é dia a dia, mas ele vai treinar normalmente com o grupo, né? Vai treinar, desde que a gente faça essa visualização que ele possa fazer esses treinamentos, vai treinar normalmente com o grupo para ficar o mais rápido possível, 100%, e estar à disposição quando estiver liberado. A gente sabe que ele é uma estrela, um jogador fora de série, mas dentro de campo, o torcedor nunca viu o Guerreiro com a camisa do Internacional. Então, quais serão as características que o torcedor verá a partir do dia 5 de abril? É um jogador que realmente faz o pivô, assim como poucos, né? Ele é um atleta que em momento nenhum ele desiste de jogada nenhuma, ele está o tempo todo duelando com os zagueiros, tem uma bola aérea bastante boa e se entrega ao máximo dentro de campo. Isso não é nenhuma novidade, esse é o Guerreiro que vocês conhecem. Rodrigo Caetano esteve com ele em outro clube, o Flamengo. A relação entre os dois é próxima, mas Rodrigo chegou a revelar, de tão ansioso que o jogador se encontra, uma pergunta de Guerreiro. Hoje pela manhã até eu fui um dos primeiros a recebê-lo aqui, né, porque ele iniciou os testes, tanto clínicos como físicos, né, e obviamente que uma das frases que ele repetiu a primeira vez tem certeza mesmo que não dá para eu jogar já. Então, isso depois do primeiro treinamento ali, isso já demonstra quanto ele está também, como eu disse, ansioso. Mesmo sem poder jogar, Guerreiro vai se adaptando e conhecendo a casa, que fará parte a partir do dia 5 de abril. Gente, nós estamos começando fevereiro. Tá, não estamos começando, terminamos a primeira semana, estamos terminando a primeira semana, é isso? Sim, um mês de 28 Mas dias. Tem tá? fevereiro, tem fevereiro, tem março. Nós estamos aí há quantos dias aí do Guerreiro? 2 meses. Mais que 2 meses. 2 meses. Não, Pelo amor de Deus. É muito tempo. Porque é 5 de abril, é 2 meses exatos. É muito tempo para ficar o Internacional com a história do Paulo Guerreiro. Tem Libertadores. Lembra daquela disso. música, Rogério? 60 dias apaixonado? Pois é. Isso aí. Pelo amor de Deus, não dá para ficar mascarando situação com a história do Guerreiro. Olha, direção internacional, vamos, né, botar a cabeça no lugar aí, pelo amor de Deus. O Jonathan Alves é mais jogador que o Trellis. Eu estou irritado com esse Trellis. E o Jonathan Alves está escanteado, sabe por quê? Mas o Trellis não disse assim, me dá essa camisa que eu vou jogar no Internacional. Sim. Chegou lá e ele assinou o contrato. Não foi ele. Trouxeram ele, mas ele não consegue doar uma bola. Mas o Jonathan Alves que está aí, que a direção... Quem é o culpado? Ele ou quem trouxe ele? Quem trouxe? Roberto Melo. O Jonathan Alves, a direção do Inter ficou brava aí com o Jonathan Alves, que o Jonathan Alves tinha 2 propostas para deixar o time, Peñarol e Barcelona. E a direção disse, vai, Jonathan Alves, vai, Jonathan Alves. E o Jonathan Alves disse, não, quero ficar. Não foi nem inscrito no Gauchão. Sim, mas está ganhando lá todo final de mês, né? Vai querer dinheiro certinho, Eu vai acho que querer ele sair. deve estar cansado de jogar, então. Tu conhece o Vinícius Sports? Vinícius Sports, não. Vinícius Sports? Mas ele é teu ouvinte. A Grenaldi. E essa franga véia do Lacerda. Franga véia é tu, rapaz. Essa franga véia do Lacerda. Vem prazedar esse programa também, dá risada aqui, brincadeiras à parte. Muito legal essa rotatividade da bancada. Sem dúvida, é isso aí que a gente faz. Rogério, falando em rotatividade, a rotatividade que o Inter tem feito com os centroavantes, a princípio não deu um resultado tão efetivo assim, né? Porque o que menos jogou foi o que, em princípio, deu mais resultado. O Pedro Lucas. Foi o que jogou uma partida contra o São Luís e entrou ali... Cavou a falta que resultou no gol. Que depois acabou resultando no gol.
Mas eu acho que... né? O Bavaresco usou... Não, cavou no bom sentido, não. Foi falta. Falta. Participou do lance, né? Foi ingênuo o zagueiro, na minha opinião, mas foi falta. Não, foi tão falta que o cartão amarelo foi justíssimo. Eu achei uma falta. Sim, Foi o Everton que fez a falta. E tocou pro baixo. Ele foi E ingênuo. o zagueiro experiente ainda, né? O Everton. Tu não deixa o atacante escorar. Claro que ele estava escolado É por isso que eu no tô que estava em dizendo. campo antes. Que não fez isso bem. Mas é porque tu gera preocupação no centroavante, no zagueiro. Claro, atual. esse é o mérito do Mas aí é o que eu ia dizer. Pra mim também, eu acho que tá difícil pro centroavante hoje jogar no Internacional. Porque a gente falou aqui que Não o Inter... só hoje, né, Lucas? Que o Inter... Ô, Bruno, historicamente, né? Depende. Exceção Fernandão. Não, mas aí tu tá comparando uma égua com uma alpargata, como diria Luiz Carlos Reck. Mas assim, ó, tá difícil pro centroavante jogar nesse ano de 2019 no Internacional. Porque 2018, e aí eu vou usar aquela metáfora que o Diogo disse, ele preenchia os documentos e colocava lá em janeiro, 2018. Os jogadores do Inter estão condicionados com isso ainda. Pelo menos eu tenho essa avaliação. Por exemplo, o Internacional, a gente referiu aqui, o Lacerda ilustrou ainda com uma foto que circulou especialmente ontem nas redes sociais, né, de que o Inter deixa um buraco no meio de campo. Se vocês analisarem o primeiro tempo do Inter contra o Brasil de Pelotas, que foi o melhor momento, até nem foi o momento do gol, que foi no segundo, mas o melhor momento do Inter contra o Brasil de Pelotas foi a primeira etapa. O Inter criou mais, o Inter teve mais volume, esteve mais no campo do adversário. E até levando um pouco mais de perigo. Só que a gente, se analisar o Rodrigo Dourado e o Edenilson, por exemplo, os dois volantes, tá? Eles erraram muitos passes. Muitos. Especialmente tentando colocar a bola para frente. Porque o passe para o lado e o passe de caçamba, que é aquele para trás, ok, certo. Mas o passe para frente, para verticalizar o jogo e tentar criar uma jogada, aí eu digo especialmente para o centroavante, não aconteceu. Mas O Inter não cria chance para ponta. Vai criar para um centroavante. Mas isso aí não acontece. Não é que não aconteceu. Não é uma característica. Vou dar um exemplo. Mas aí o Bavaresco pescou o ponto futuro onde eu quero chegar. Porque o Odair, na coletiva pós-jogo, disse que estava tentando mudar aquilo que foi em 2018. Foi em 2018. Que foi transição rápida, bola na velocidade. Aí era mais fácil para o centroavante. Porque o ponta lembrava, vou assinar o documento, 2018 ou 2019? 2018, eu chego e cruzo. Isso. Eu chego e cruzo para a área, vai ter o centroavante. E aí o Leandro Damião conseguiu se fortalecer mais disso, conseguiu aproveitar mais isso. O problema é que, segundo o Odair, ele está tentando mudar o padrão tático dentro do campo do Inter para conseguir criar mais, para tentar verticalizar mais a bola. Mas aí ele tenta mudar com os mesmos jogadores do ano passado. É isso que eu ia dizer. Tem jogadores para isso. Vai mudar com os mesmos... Ele teve esses quantos jogadores novos contratados? Tem jogadores para isso? Tem caras que vão circular no meio de campo e abrir o espaço. Olha, eu vou só dizer uma coisa, tá? Com todo respeito a vocês, e você sabe o quanto eu respeito vocês. A gente roda e gira no Inter e volta sempre para o mesmo culpado. Qual culpado? O departamento de futebol. É o time que não funciona porque não tem isso, o time que não funciona porque não tem aquilo. Gente, o elenco quem monta não é o Odair. O Odair indica e quem monta é a direção. Mas ele também tem a responsabilidade dele. Rogério, eu desde o ano passado que eu venho dizendo. a responsabilidade, tu cria um modelo e fica preso nesse modelo. O Rogério... Esse ano ele tinha a possibilidade de mudar peças e fazer um novo modelo. Não, mas aí que entra a direção. O Diogo tá certo. Era visível, eu tuitei isso e foi bastante repercutido. Eu mesmo, como gremista, tenho um monte de colorado que me segue e amigos meus que alguns não concordam com as minhas ideias, outros concordam. Era visível o alívio na segunda-feira da diretoria do Inter, não apenas pelo resultado, mas pelo fato de que toda a culpa está caindo no Odair. Eles estão de boa. A culpa toda de tudo que não dá certo no Inter... Mas toda a direção é assim. Toda a direção, não, o primeiro para-raio para a direção vai ser o treinador. Levanta o boné e vai embora, Rogério. Não, Roberto Melo, que eu também, como o Lacerda disse anteriormente, tem o maior respeito, ele tem que levantar o boné dele e dizer que não dá. Infelizmente, o departamento de futebol do Inter, ele não deu solução para o Internacional até aqui. Qual foi o último cara que comandou o futebol do Inter de maneira exemplar? Vão me crucificar, mas foi o presidente.
ex-presidente Vitório Pífero. Foi o único cara que comandou o vestiário do Internacional. Isso é verdade. É ou não é? Porque Campeão mundial pelo internacional. jeito dele, pelo estilão dele, né, que ele comandou. É Foi verdade. o... Hein? É verdade. É verdade. O resto que passou aí, com todo De o lá pra respeito, cá. não teve. Olha aqui, ó, vamos falar em seguida sobre os bons números do Grêmio, né? Em seguidinha vamos falar sobre Oba, isso. parece que estou falando de um time. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo o aplicativo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos à mensagem do Vivenza Serena e já voltamos. Vivenza Serena, essa casa é a casa número 2. É um condomínio, são 6 casas ali em Canela, bem próximo ao centro da cidade de Canela, Catedral de Pedra em Canela. Um belíssimo lugar. Olha aqui, vamos então falar sobre os bons números do Grêmio. O Guilherme Paz nos traz essas informações. Guilherme. Mesmo variando a equipe nesse início de campeonato gaúcho, com os alternativos, reservas e titulares, os números do Grêmio impressionam. São 5 jogos, 1 empate contra o Aimoré, 4 vitórias. O Grêmio tem o melhor ataque da competição com 15 gols marcados e a melhor defesa com apenas 1 sofrido. Méritos ao planejamento de Renato Portaluppi. Méritos, pois além do Grêmio ter o melhor ataque do gauchão, também tem o melhor ataque do Brasil entre os 20 clubes da Série A. Quase 2 anos e meio que eu estou trabalhando aqui e vocês são testemunhas disso. Eu sempre armo a minha equipe para jogar dentro do campo do adversário, para fazer gols. E tem dado certo, a gente começou esse campeonato novamente, então não é à toa que o Grêmio começou esse ano aqui tendo o melhor ataque do Brasil. Daqui a pouco alguém pode passar a gente, não sei, mas a minha equipe sempre joga para ganhar. Alguns times até que se aproximam. Flamengo, depois de todo investimento milionário, com Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique, tem 12 gols nos mesmos 5 jogos. O time do Santos, comandado pelo argentino Sampaoli, tem os mesmos 12, assim como Atlético Mineiro, Fluminense e Bahia. O sistema defensivo do Grêmio também impressiona, sofrendo apenas 1 gol, mesmo com as variações de Paulo Miranda, Marcelo Oliveira, Jeromel e Walter Kahneman. Acho que o trabalho em equipe, todo mundo é parceiro, todo mundo tenta correr pelo companheiro, tenta dar um plus, o companheiro da frente tenta dar um plus para trás também, para defender, então isso faz mais fácil defender e que todo mundo tenha que correr um espaço menor, né? Também com a dica do Renato, do Gabeira, do Victor, a verdade que faz que todo mundo se entenda bem e tenta fazer o mais fácil possível. Há mais de 10 anos que o Grêmio não tem um rendimento tão positivo no início da temporada. Mais de 86% de aproveitamento nas 5 primeiras partidas. Apenas em 2007, o time de Mano Menezes teve um rendimento superior, 100% de aproveitamento. O próximo jogo é apenas domingo, diante o Avenida na Arena, e Renato tem a semana cheia para ajustar a equipe. Mas falta muita coisa ainda. Então eu não vou falar para vocês que está tudo a mil, está tudo bonito, que daqui a pouco nós vamos tropeçar e as pessoas vão falar, mas você não falou que estava tudo certo? Não. Mas a exigência é sempre assim, né? Não tem jeito. Aliás, o Moisés Faustino, que nos acompanha aqui, pergunta pelo Facebook, o Grêmio vai trazer mais jogadores ou não? O Alberto Guerra disse que sim, que o Grêmio está contratando ainda. E o Grêmio está pagando 6 milhões de reais no Juninho Capixaba. 6. Já é uma contratação, né? Eu acho um absurdo, com todo respeito. Sim, não, mas eu estou dizendo, se vai pagar o valor Sim, do passe... Sim, vai comprar o Juninho Capixaba. Já é uma contratação. Queria chamar a atenção, primeiro o Diogo já deu
estava falando sobre o Edenilson, né? Mas assim, ó, a observação que eu queria fazer é a seguinte, na contramão daquilo que a gente comentou em relação ao Internacional, as jogadas do Grêmio, dos gols, dos 15 gols, tem aí 2 ou 3 gols de bola parada, um de pênalti do Luan, um de falta, rebote de falta do Everton, falta cobrada pelo Jael, e os demais eu acho que foram todos de bola andando. É o que se diz, não me engano. É o que diz o Jonathan Quirino aqui, o nosso telespectador, o nosso isso? internauta, Jonathan Quirino. Grêmio está em um patamar elevadíssimo, bonito de ver jogar. Né? Bola trabalhada, ao contrário do time que só sabe lançar bola e não cria nada, que é o Internacional. D'Alessandro erra passe o tempo todo, diz o Jonathan Quirino. O Grêmio teve assim, ó, 4 ou 5 gols construídos pelos volantes, um gol do Michael dentro da pequena área, passe do Viseu, jogada construída pelo próprio Michael. Gol do Matheus Henrique dentro da pequena área contra o Novo Hamburgo. Os 3 gols contra o Caxias são de bola trabalhada. Construído pelo Matheus também. E do time reserva, gol do né? PP. Do time reserva. E do time reserva. Só o gol do PP, o segundo, não é tão trabalhado, né? O André sim, rouba a bola e aí depois ele escolhe o passe em vez de chutar, né? O que eu acho interessante, que eu queria ressaltar era conceito. A participação dos volantes. A comparação que a gente fez aqui sobre o Dourado e o Edenilson, por característica, não é culpa deles, é como eles jogam. O Edenilson é um jogador que até toca bastante na bola, mas ele é um condutor de bola. Ele tem um estilo mais semelhante ao do Tinga, por exemplo, apesar de que o Tinga também passava bem a bola, mas era mais condutor de bola do que o Maicon ou o Matheus Henrique, que são jogadores que são mais passadores. Construtores de jogada. O João Luiz Burtessandro Chicão, ele discorda aqui em relação ao D'Alessandro, o que disse agora há pouco foi o Quirino, né? Ele diz, sou gremista, mas não entendo as críticas ao D'Alessandro. Assisti todos os jogos do Inter, é o único que lança, arma, cruza bolas em curva, dá passes precisos. Quando acharem um melhor, até concordo que ele saia. Mas o Inter não teria caído se ele tivesse ficado. Aí já não sei, aí é o que eu disse antes, até de maneira rápida para a gente falar dessa situação do Inter. Se os volantes não ajudam a construir um jogo trabalhado, porque são por características, são diferentes. É um desarmador. Um roubador e o outro um condutor. E os caras das pontas são jogadores que têm que conduzir a bola para o fundo, só sobra um cara para tentar fazer isso meio de campo andado. Eu pergunto o seguinte para vocês... E aí eu também não coloco toda a culpa no D'Alessandro. Aí é outro treinador. Mas eu pergunto o seguinte... Aí é aquilo, 2018, o D'Alessandro até tem uma movimentação que eu digo que... Mas 2 minutos já tem característica, já tem trilha, vai um pouquinho. Né? O D'Alessandro se movimenta, tá? Mas não tem mais condição física, atlética para isso. Tá? Agora, o Dourado e o Edenilson, eles têm movimentação, têm rotatividade. Não, o Dourado aparece bastante para tirar a bola. Mas não é o aparecer, é o conduzir e aparecer. Eu digo é movimentação. Para um lado, para o outro. Mas isso não é condicionado já, será, do ano passado? Porque do ano passado eles não precisavam fazer isso. Não duvido. No ano passado eles não precisavam fazer isso. A nossa rodada começa quando? Próxima rodada do Gauchão, sábado. Então, amanhã e sexta-feira a gente vai falar mais sobre isso aí também. E hoje tem um jogão, né? Copa do Rei. 6 da tarde, Copa do Rei. Real Madrid e Barcelona. Real Madrid e Na verdade, Barcelona e Real Madrid, né? Jogou no Camp Nou. E o teu Ronaldo joga quando? Pela Juve? Tá jogando, né? O cara tem 17 gols em 22 jogos de novo, né? Tô mexendo porque eu vi o tweet dele aí. Lacerda, fez aniversário ontem. Venha sempre aí no programa, tá certo? E nós voltamos amanhã, 13h, ao vivo, com o Virando o Jogo aqui pela RDC TV. Fiquem agora com a Ali Klein e o Virou Moda. Muito obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.